Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar nosso webinar. Boa tarde, prezados. Outcall tem o prazer de iniciar mais um webinar técnico dirigido às empresas com telecomunicações de missão crítica. Este evento se reveste de importância adicional, pois a GE está lançando um produto dirigido especialmente ao mercado das utilities. O webinar deveria ser aberto pelo presidente da UTC América Latina, senhor Dmitry Weissman, mas por questões de compromisso numa reunião agendada na ANEEL, ele estará acompanhando na medida do possível. Os apresentadores dessa tarde são Osmar Guidelli, líder da GE Energy na América Latina, e Ricardo Serra, líder da GE Energy no Brasil. E tenhamos uma excelente apresentação. A palestra vai durar em torno de 45 minutos. Os 15 minutos restantes serão destinados às perguntas que podem ser colocadas no chat e serão dirigidas aos apresentadores. Vamos iniciar com Osmar. Por favor, Osmar, fique à vontade aí para compartilhar a sua apresentação. Ok, obrigado. Obrigado, Marcos. Então, você está vendo aí a PowerPoint. Tem tudo certinho. Então, tá bom. Bom, Marcos, muito obrigado pela introdução. Boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Obrigado aí pela UTC por organizar esse evento para nós, esse webinar. Como o Márcio falou, eu sou responsável na GE pelo segmento de telecom, para toda a Latinoamérica, e junto aqui comigo está o Ricardo Serra, que é a pessoa também responsável pelo Brasil por esse segmento. Tá? Primeiramente, eu gostaria de começar, a nossa agenda hoje está dividida em três pontos. A primeira é uma atualização organizacional da GE. Tivemos algumas mudanças internamente na GE que nos beneficiou muito no segmento de telecom. A segunda parte, segundo tópico, nós vamos apresentar alguns desafios e soluções encontradas na implantação e nos POCs de LTE no Brasil. E terceiro, por último, é um lançamento, estamos utilizando aqui a UTC Call para fazer o lançamento da nova versão do Orbit, que é uma solução patenteada pela GE já nos Estados Unidos. Tá? Os dois últimos itens, o Ricardo Serra vai estar responsável. Então, onde está a GE Telecom, ou GE Infrastructure onde está nosso business dentro da GE? Tá? Nós estamos dentro da Grid Solutions. Nós estamos dentro da Grid Solutions, que é uma empresa global, com faturamento de mais de 3 bilhões de dólares. Estamos com uma presença em mais de 70 países, 12 mil empregados, 3.400 engenheiros. E podemos dizer que 90% das transmissoras de energia globalmente têm algum produto da Grid Solution hoje. Quem é a GE Critical Infrastructure? Como foi gerada essa empresa? Esse ano, nós tivemos a união de 2 business da GE que gerou a GE Critical Infrastructure. A primeira dela é a GE Industrial Communication, que é o nosso business tradicional, wireless, mercado industrial, mercado de energia, onde nosso principal go-to-market é através de canais. Aí a GE fornece produtos, nossos canais fornecem as soluções de distribuição do mercado. Hoje, em Latinoamérica como um todo, nós já temos 40 canais trabalhando com essa linha de produtos. A outra novidade, a unidade que veio agora dentro do Industrial Communications, é o Utility Communication. É um business da GE focado em projetos de telecom, de backbone para linhas de transmissão. Essa união da Utility Communication, com essa presença enorme no mercado de transmissão, e nós, Industrial Communication, com uma presença muito grande de distribuição de energia, tem agregar muito ao nosso funcionamento do mercado e nosso valor agregado para os clientes. Dentro dessa união, como ficou o nosso portfólio de produtos? Continuamos com a GM, com o Industrial
wireless, nosso tradicional Orbit, GMDS, com todas as soluções Wi-Fi, LTE, ponto a ponto. Agora temos uma solução completa de equipamentos de fibra ótica industrial. Estamos falando desde o SDH, MPLS-TP, IP, DWDM. Agregamos também a solução de Power Line Carrier, que é muito importante no mercado latino-américa, principalmente no Brasil, os PLCs, para soluções de backup de comunicação para linha de transmissão. Também agregamos a parte do DeepNet, que é um equipamento de teleproteção digital com IEC 1858, super importante para a indústria e para o mercado de transmissão também. Outra novidade, os suítes da Artisan, que são fabricados em Florianópolis, também estão dentro da parte de Business Communications. São suítes muito voltados ao mercado de energia e já estamos aí trabalhando fortemente para ter uma solução que atenda o mercado de distribuição e o mercado de indústria. Osmar, desculpa, vou te interromper. O teu som está falhando um pouquinho. Não sei se você tem que ficar mais próximo e desconectar, por favor. Com o fone de ouvido, melhorou? Melhorou. Pode manter nessa forma. Vamos seguir. Então, tá bom. Obrigado. Qualquer coisa, você dá um aviso aí. E o último ponto importante que eu gostaria de falar é a parte de serviço. Com a Utility Telecom vindo para o nosso business, nossa equipe cresceu muito. Então, nós temos uma equipe agora de tender de projetos de telecom, nós temos uma equipe de gerenciamento de projetos, uma equipe de engenheiro de campo. Nós somos capazes de fornecer uma solução end-to-end para o cliente, agora, tanto na distribuição como na transmissão. Isso é um valor agregado muito grande, uma mudança grande do nosso posicionamento no mercado. E, principalmente, utilizando os nossos canais, espalhados na Latinoamérica como um todo, como provedores de serviço local, quando é necessário. É melhor o som, Marcos? Sim, melhorou. Obrigado. Bom, focando realmente no assunto de hoje, essa é a nossa linha Orbit, né? A linha Orbit está dividida em 3 produtos. O lado esquerdo, o menor, que é o ECR, o lado do meio é o MCR, e da direita é a solução nova de IP67. Esses 3 produtos completam toda a linha Orbit e depende das características e configurações nelas requisitadas, já vai conseguir montar toda a nossa solução de telecommunicação. Bom, aqui eu passo para o Ricardo Serra, que vai apresentar a nossa parte mais técnica. Tudo bem? Vamos lá. Me passar o compartilhamento. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos lá. Pode me confirmar, Márcio, se está tudo ok? Sim, tudo ok. Vamos em frente. Legal. Bom, gente, meu nome é Ricardo. A ideia aqui é apresentar para vocês os desafios, né, que a gente teve durante esse tempo de projetos que a gente fez desde banda estreita, desde a parte de LTE, e eu tentar exemplificar para vocês mais ou menos um pouco das soluções que a gente adotou para cada tipo de desafio, né? E tentar mostrar algumas fotos, dar um teaser mais ou menos do que a gente pode ajudar vocês nos projetos semelhantes, tá? E o que a gente aprendeu, o que deu errado, o que deu certo, eu vou tentar ir explicando ponto a ponto. E o que a gente conseguiu, através da própria plataforma, através de produto, a gente conseguir contornar, ou o que a gente teve que usar de alternativas assim do mercado para conseguir complementar e chegar na solução, tá? A princípio, eu vou começar falando das frequências disponíveis no Brasil para o LTE, tá? O que tem de novo, o que vai sair, o que a gente já está usando. As distâncias que a gente tem conseguido para cada tipo de tecnologia, tá? A gente tem o que é possível no vácuo, o que é possível numa topologia perfeita e o que é possível no Brasil e em alguns países da América Latina que a gente tem referência de distribuição aérea, que é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, então a gente consegue trazer de referência. A partir de interferência, o que a gente tem sofrido de interferência nessas soluções de rádio com outras tecnologias, ou com as mesmas frequências, ou interoperabilidade entre vários fabricantes numa mesma região. Segurança, o que a gente viu de problemas que a gente sofre ou que a gente pode gerar, tá?
instalações físicas, o que a gente melhorou desde o começo para cá, e como a gente tem lidado com o multisserviço, tá? Eu vou explicar cada ponto desse, eu não paro para cada um, eu saio, vou tocando para cada parte dessa, tá? Começo falando das frequências disponíveis para o Brasil, tá? Os projetos de LTE, que a gente, isso aqui é um chart, aqui é uma imagem copiada da parte da Anatel mesmo, a parte de frequência dos primeiros projetos que a gente já atuou no Brasil usavam a banda que hoje foi disponível para o 5G, né? Então, os primeiros projetos de LTE foram na banda 42, que eram em 3,5 GB. A partir de 2018, mais ou menos, a gente começou a trabalhar com a banda 40, que é essa pequena faixazinha de frequência que a gente tem disponível, tá? E pretendemos aqui para o ano que vem já começar a trabalhar já na faixa da banda 87, que é esse pedacinho da faixa de frequência de 400 MHz, tá? Ele é pequeno, mas a gente tem conseguido fazer muito com ele. A gente já está fazendo testes com essa faixa de frequência. Ela tem o apelo da distância do que o 400 MHz de banda estreita faz, mas a velocidade, versatilidade, interoperabilidade e modulação adaptativa que a gente tem no LTE. Então a gente quase que começou a juntar toda a distância com qualidade de disponibilidade, que é o que a gente briga muito para conseguir no banda estreita, a gente teve facilidade no 400 nessa faixa. Então a gente, a Anatel tinha anunciado que pretendia na última UTC que ia disponibilizar isso para setembro, mas a gente está ainda com esperança disso até o final do ano. No primeiro quarto do ano que vem a gente já ter disponível. Os testes a gente está fazendo já nessa faixa e o resultado desse teste vai ajudar a corroborar com a Anatel para liberar essa faixa de frequência para a gente, tá? A princípio a gente brigava pela 31, que era o 450, mas esse bando 87 vem também muito a calhar, ajuda muito a gente para os projetos de automação, tá? Comentar com vocês que a GE, ela tem, ela atua em todas as faixas de frequência do que é já disponível, do que é banda 3GPP, para os projetos de LTE. Então, a gente, no Brasil, estamos atuando na banda 40, né, 87, mas em outros países a gente tem atuado em para cada frequência de cada país. Se alguma outra surgir no nosso radar, vamos trazer para cá também para fazer a certificação da Anatel, tá bom? Uma coisa que eu gosto de comentar é os agentes do caos, né? Então, quando a gente estava fazendo o primeiro projeto de LTE na faixa de banda 42, que era o 3.5, as primeiras afirmações era que isso ia afetar o satelital da região. Então, se a gente colocasse um LTE nessa faixa, ia parar a Globo naquela região, ia parar a satelital e a gente ia ter reclamação da Anatel. E agora a reclamação é que a gente tem que o banda 40, banda 40, que está muito próxima do Wi-Fi, ele vai causar interferência com o Wi-Fi e vai parar o Wi-Fi ou vai parar o 40. Não, a gente já tem cidades rodando assim, a gente já tem muitos projetos rodando nessas duas faixas, a gente não causa interferência nenhuma em nenhum sistema assim local, nem precisou tocar LNB de satelital, nem estamos tendo interferência com Wi-Fi, mesmo em áreas que a gente está em zona de baixa renda, onde tem pequenos provedores de internet de bairro que têm Wi-Fi com potência alta. A gente mediu essas interferências locais e a gente teve zero interferência de sofrimento por conta disso. Menos ainda afetada uma Wi-Fi residencial por estar muito próximo dessa faixa de frequência, porque a potência que a gente trabalha nessas regiões não é tão alta para chegar a essa interferência, tá? Então, queria assim, acalmar vocês a respeito desses alertas que se geraram, que não, os projetos em real instalados em campo não estão sofrendo essas interferências nem causando em sistemas legados, tá? Isso é muito importante para desmistificar algumas coisas que foram lançadas. Outra coisa importante é distância, tá? Eu vou trazer números reais do que aqui é a média do que a gente tem instalado no Brasil, desde a faixa de banda estreita e desde o LTE, tá? O LTE na banda 40, por trabalhar numa faixa ainda alta, né, que é de 2 gigas,
ela tem uma distância média de 5, 6, 7 quilômetros, tá? Com topologias acidentadas, eu não estou falando números em topologias planas, tipo Brasília ou Estados Unidos, eu estou falando dados de instalações aqui reais dentro do Brasil, e esses números a gente tem uma velocidade suficiente para trabalhar vários serviços dentro de uma mesma rede. Então, não é só falar que eu atendi religador, que tem uma velocidade muito baixa. Não. Dentro dessa rede sobra velocidade para outros serviços, desde drone para monitoramento de temperatura da área de distribuição, como câmeras, sobraria para outros serviços e a gente ainda conseguiria respeitar medição e equipamentos de proteção, tá? Mas 5 a 7 quilômetros ainda não é suficiente para cobrir, às vezes, uma área grande de concessão de uma empresa de distribuição. Então, o que que a gente faz? O que que a gente faz hoje? Eu vou até onde dá, que é esse desenho, eu vou até onde dá a minha área de cobertura, e quando eu chego nesses limites de 5 a 10 quilômetros, ainda hoje não vale a pena, não tem sido útil ou tem fechado a conta eu colocar mais uma torre de LTE para cobrir, às vezes, 2, 3 equipamentos que estão aqui a 5, 2, 3 quilômetros ali depois daquela situação. Então, o que que a gente tem feito para resolver esse tipo de problema? A gente tem uma plataforma onde eu posso colocar 2 rádios dentro do mesmo equipamento. Então o equipamento fica pequeno, e aí eu aproveito, às vezes, um poste de repetição, um religador, um equipamento de proteção, um concentrador de medição. Ele recebe até o limite do LTE e ele estende dali para frente num rádio de banda estreita, tá? Então o que que eu vou ter no banda estreita? Menos velocidade, mas eu tenho mais distância, porque imaginando que eu vou estender essa rede de um ponto ruim. Aqui está bonitinho nessa foto usando uma torre, mas o que eu tenho em campo é um equipamento que está a 5 metros do chão, 6. Então eu vou usar esse poste onde ele recebeu o LTE, onde está ali dentro do limite da cobertura daquela periferia daquela torre, porque lembrando, a torre da subestação, normalmente numa empresa de energia, não está numa posição também favorável para uma instalação de uma rede, né? Então, eu dou uma folga para projetos que queiram começar a implantar a LTE. Então a gente começa esse primeiro guarda-chuva de LTE, onde embaixo dele todo mundo está com mais velocidade, está com mais throughput, está com mais multisserviço, atendendo aquela área metropolitana. E aí as áreas rurais eu vou conseguir ter mais folga para não precisar esse projeto ser tão caro e eu conseguir flexibilizar para ele, eu conseguir alcançar essas longas distâncias, tá? Outra coisa que o rádio de banda estreita tem que eu não consigo fazer no LTE é que eu consigo fazer saltos. Ou seja, cheguei para esses limites de cobertura dentro de áreas rurais ou suburbanas ali naquelas regiões onde eu tenho mais dificuldade de cobertura, eu posso fazer saltos, ou seja, os próprios equipamentos vão se ajudando, não é uma rede mesh, é uma rede determinada, caminhos determinados, e eu vou fazendo esse caminho se estender por essas regiões, tá? Então, que que a gente tem feito? O LTE não vai cobrir o mundo, hoje ele tem nesse número, o banda 87, o número é muito melhor, ele chega perto da casa de 10 quilômetros, tá? Dentro de áreas acidentadas. A gente tem projetos fora do Brasil, aqui na Argentina e no Chile, onde ele chega muito mais do que 10, 15, 20 quilômetros, mas em áreas planas, ou seja, uma área rural, ou com uma área com uma topologia mais plana, ele chega nesses valores. Eu já baixo ele para um número mais realista com o Brasil, com topologia, vamos tentar trabalhar nesses 10 quilômetros, que também está muito coerente para a gente. Então a gente já começa a estender um pouco dessa cobertura que eu tenho falado do LTE mais banda estreita, tá? E por que que eu tenho, assim, esse aqui é um mapa mais ou menos do que a gente encontra nesses projetos grandes que a gente tem feito, ou seja, todos esses pontinhos azuis aqui são os concentradores de medição. Então, assim, o que drivava os projetos que a gente tinha no passado eram os religadores, né? Então, eu teria um ponto de religador dentro de uma rede de distribuição a cada tronco, ramal, numa distância definida, ou pelo menos espalhada de uma forma que eu pudesse coordenar uma rede. O que tem acontecido é o contrário, ou seja, são pontos descoordenados onde esse concentrador de medição precisa atender à medição, que está dentro do bairro ou próximo do bairro. Então, ele às vezes nem faz parte da subestação, às vezes as topologias não estão mais seguindo uma coisa linear como era uma rede de irrigador.
E aí fica muito mais complexo para a gente atender, às vezes, com base numa subestação de cobertura muito ruim. Tá? Então, isso alivia para a gente para tornar viável que o projeto se implante e que eu possa ter o máximo de velocidade para dentro de uma área metropolitana, onde estão esses equipamentos mais concentrados, e possa ir aliviando essa rede, seguindo para essas áreas fora da cidade. Tá? Outra coisa muito importante que tem acontecido é a gente trabalhar com sistemas múltiplos em cima do mesmo poste. Ou seja, antes eu tinha o religador como ponto de recepção desse tipo de equipamento e eu tinha um rádio ali plugado. O que tem acontecido é que a gente tem múltiplos sistemas agora. Então eu tenho o rádio que vai gerar o concentrador de medição para aquela região, eu vou ter o rádio que vai, às vezes, um Wi-Fi para fazer um hotspot para um técnico de campo, para ele não precisar bater uma escada sempre, ele possa parar com o carro embaixo do carro. E eu tenho o backhaul que vai criar uma infraestrutura para isso. Ou seja, o tempo inteiro eu vou ter 3 rádios emitindo frequências distintas em cima do mesmo poste. O que acontece? A alta interferência. Então, eu criar uma alta interferência para mim mesmo, para criar uma infraestrutura para a região, o que acontece? A cobertura do concentrador de medição fica mais fraca, a cobertura do backhaul sofre interferência do concentrador de medição, e às vezes um Wi-Fi ali que eu crio ali para baixo, ou um Bluetooth, aquilo quase não funciona. Então, a gente precisou criar ferramentas internas mesmo para a gente, dentro do nosso sistema, para conseguir lidar com as frequências. Eu vou dar um caso específico onde a gente o concentrador de medição e o sistema de infraestrutura trabalham na mesma frequência. Então, a gente teve que aprender de cada medidor de smart meter como que ele trabalhava nos saltos de frequência dentro da rede mesh dele, ou dentro da rede Smart LoRa, ou dentro da rede Wi-SAN, como o equipamento dele trabalhava, para aprender como que o nosso equipamento iria se manter vivo dentro dessa infraestrutura de interferência que a gente teria lá, tá? Então, primeiro, tivemos que aprender como trabalhava cada tecnologia. Então, a gente não tratou só como rádio 900, olha, o backhaul está funcionando e eu posso ir embora. Não, a gente não dá para fazer isso, né? Então, muitos projetos eram só pagos quando o medidor lia fim a fim. Então, eu ter a minha infraestrutura de backhaul e falar, ok, eu fiz a minha parte, não dá certo. Eu preciso ajudar com que essa leitura do medidor final, do medidor lá residencial, chegue até um centro de medição. Então, o que a gente teve que se adequar? Para cada fornecedor de medidor, a gente teve que aprender como os saltos funcionavam dentro da frequência de 900 ou da frequência de 400 e como que a gente faria para se adequar a isso. Por isso que a gente trouxe até espectro, a gente tem analisador de espectro dentro do próprio rádio, para ele mesmo ajudar o projeto ali para o time técnico de campo para conseguir deixar essa infraestrutura em pé, tá? Outra coisa interessante, a gente tinha muito uma visão de que a gente tinha que proteger esses equipamentos de campo. A gente sempre teve uma visão muito de proteção para esses equipamentos de campo, porque às vezes isso é uma extensão dos equipamentos do switch de uma subestação. Ou seja, eu quase que entrego um fio lá em campo. E isso era uma coisa que a gente sempre forçava dentro dos projetos, mesmo que não fosse pedido, né? Mas a gente no final entregava um throughput muito baixo, né? Então, às vezes, as coisas estavam na casa de menos de 1 mega, a 20, 30 quilômetros da subestação. Então, a própria empresa não pensava naquilo como um ponto de fuga do projeto da proteção da subestação. Mas, com os projetos de LTE, a gente subiu para 10, 15, 20 megas. Ou seja, então todos os serviços assim, para um ataque hacker ou para um ataque da subestação, tentativa, um ex-funcionário, alguma coisa nesse sentido, ele teria um acesso livre se ele conseguisse acender aquele poste ou conseguisse trazer um rádio daquele para baixo. Então, o que a gente fez? Criamos todas as alternativas de controle, de bloqueio, mas a gente começou a ver também que para essa rede de banda estreita, de banda larga, a gente também teve que implementar várias lógicas dessa de proteção, não só para proteger o ataque de campo, como também proteger a rede de não dar uma sobrecarga na rede de rádio. O que eu quero te dizer?
alguns projetos que a gente fez de banda estreita, de longa distância, de você usar de rádio 400, a gente começou a ver que a subestação, que os projetos, as subestações estavam usando, descarregando informação desnecessária dentro do rádio de campo. O que que isso causa? Indisponibilidade. Então, o rádio estava funcionando? Estava. Só que muita sujeira de 61850, má configuração de relé, má configuração de algum projeto, um projeto novo instalado dentro da subestação que não estava bem configurado, transbordava essa informação para a rua. E aí, às vezes, como a proteção, medição que a gente estava teimando, não estava conseguindo fazer funcionar, não estava entendendo por que se rádio estava com tanta qualidade, a gente começou a ver que era configuração de switch ou de roteador de subestação que não estava funcionando. Então, como é que a gente fez para se proteger? A gente usou o firewall que a gente tinha designado para fazer a proteção de campo, para, na verdade, bloquear essa entrada de requisições indesejadas da própria rede do cliente, entendeu? Então a gente começa a usar um firewall de uma forma diferente, é bloquear e só abrir as portas que realmente eram necessárias para aquele equipamento de campo e para a parte de gerência dele, tá? E aí a gente conseguiu liberar muito mais velocidade para que isso fosse usado só realmente para as aplicações que a gente tinha lá em campo, tá? Mas, mesmo assim, essa parte de network a gente leva muito a sério, exatamente por causa disso. Eu entrego um ponto de rede que está totalmente conectado à rede da empresa. Ele pode ter um acesso, uma tentativa de desligar um estádio porque está perdendo um jogo, mas também pode tentar fazer algum acesso interno à empresa para fazer alguma parada. Então, túnel, DMVPN, firewall, controle de chave, controle de criptografia, de PKI, o próprio Wi-Fi, quando eu comentei do Wi-Fi anteriormente, o Wi-Fi é totalmente protegido com controle de chave, tá? A gente, nessa parte de acesso de usuário, a gente tinha rádios, mas a gente implantou agora o Tacax para fazer o controle também de usuário, centralizado também esses usuários de técnico ou de campo para que você possa rapidamente, vamos dizer assim, uma senha estava muito para um usuário, você possa apagar esse controle de acesso de todos os rádios ao mesmo tempo, não precisar ficar fazendo acesso um por um, tá? Outra coisa interessante para os técnicos de campo é o zero touch, ou seja, para a gente fazer deployments muito grandes, a gente poder que com o técnico pare embaixo dos equipamentos e faça uma atualização, uma atualização, não, uma configuração automática dos equipamentos, não precise cada equipamento ser configurado, ele possa buscar a configuração numa central e se autoconfigurar, tá? Ah, é, configuração, às vezes você está fazendo um projeto, está desenvolvendo, está fazendo testes em campo, a gente tem pontos de restauração, ou seja, a gente faz fotografias, o que a gente chama de snapshot, ou seja, de configuração, então você pode voltar para aquela que deu certo, não precisa ser para default de fábrica, você pode criar configurações agora tentando ver se funciona essa parte. Você vai gravando essas configurações e você pode voltar para esse ponto de snapshot para tentar descobrir qual era o problema, fazer troubleshooting. Ferramentas de troubleshooting, a gente adicionou muita ferramenta de troubleshooting. Agora, dentro de todos os equipamentos, a gente tem o Wireshark, ou seja, o equipamento mesmo grava o formato Wireshark para fazer análise, para você não precisar mandar um técnico ficar lá no sol o dia inteiro para fazer uma análise. Então, a gente faz remotamente. E a autenticação, para o equipamento se proteger, tá? Uma coisa importante é a autenticação de porta Ethernet. O equipamento, se ele for tentado, tem uma foto aqui importante para mostrar, se o equipamento for tentado desconectar o equipamento religador e a pessoa tentar conectar um notebook, ele bloqueia. Outra coisa importante é vibração. A gente instalou um acelerômetro dentro dessa plataforma para que caso, a gente tem casos onde pessoas tentam roubar bateria, tentam roubar alguma peça do equipamento ou tentam acender esse equipamento, abrir uma tampa, então a gente agora faz esse alarme, né? A gente alarma para o sistema de gerência que a gente foi violado na parte de tampa ou que a gente está em vibração e por isso a gente deve ter sofrido alguma tentativa de remoção. Então, isso é interessante para o controle da empresa
do patrimonial, mas também para saber se eu não estou sendo violado de alguma forma, se eu possa ter uma ação de bloqueio ou uma ação de desconexão desse device, tá? Principalmente no pessoal que trabalha com LTE, no LTE a gente consegue rapidamente, quase que inutilizar esse device para que ele não seja usado para um outro projeto, ou para uma tentativa, né? Porque o LTE ele pode mover muito facilmente para outra região, tá? Comentar sobre instalação. Os primeiros projetos de LTE que a gente montou seguindo mais ou menos uma topologia do que é o que a gente usa para operadora, né? A gente pegou o projeto do que é um LTE, fez um copiar e colar e vamos, assim, vamos implantar isso dentro da distribuidora de energia. O que aconteceu? Era grande, tá? Até essa foto tá querendo passar, mas assim, era grande. As antenas eram grandes, eram muito robustas, eram muito pesadas para instalação em treliça, eram muito complexas. A gente diminuiu a isso que está na foto, ou seja, a gente fez ser pequeno. Por quê? Porque o que a gente viu é que a gente estava indo, às vezes, com uma metralhadora para matar uma mosca, ou seja, a cobertura que a gente tinha com uma antena com muita potência, com muito gasto, com muito grande, era quase equivalente à antena menor, ou com rádio menor, ou com um pouco menos de potência. Então a gente começou a conta fechar para todos os projetos no Brasil. A conta começou a fechar porque o projeto começou a ser mais viável. E segundo, a cobertura foi equivalente. Então a gente pôde colocar mais setores, mais replicações, tá? Aqui para vocês verem mais ou menos como funciona o projeto da esquerda. O projeto de LTE é uma anteirinha pequena, Omni, quase que vocês não veem que é em cima aqui da caixinha, uma anteirinha pequena, tá? A anteirinha, um dos motivos para que cobre nesses 5 km é mais ou menos isso, porque a gente tende a fazer um projeto muito mais rápido de instalação, você sai implantando os painéis e a caixa e eles vão com o tempo entrando, não precisa você esperar para fazer um apontamento, um alinhamento, então a implantação é muito mais rápida, tá? E aqui ao lado são os projetos de 900, de 400 que já seguem antenas direcionais. Então você tem que ter uma antena maior, uma antena, uma instalação um pouco mais complexa, mais demorada, né? Você tem que fazer um apontamento, mas também estão nessa faixa dos 14, 15, 20, 25, aí tinha até projetos de 40 quilômetros, tá? Então, para vocês verem a diferença do que o LTE trouxe para a gente, mas é aquilo, distância versus throughput e qualidade do projeto, tá? Multisserviços. O que é importante para vocês entenderem quando a gente trabalha com saltos, replicações e multisserviços é que cada serviço tem uma latência diferente, cada coisa tem uma importância, um peso diferente dentro da rede, e a GE leva em muito consideração não trazer a coisa como um projeto de telecom, trazer o projeto como um projeto de automação e de proteção. Ou seja, levar em consideração as importâncias do tempo de latência desde o 6850, do DMP, do Modbus, da informação de medição, como que eu tenho que subir esse dado, levar em muita consideração se na RFQ, em quanto tempo pedir a leitura do medidor, se a cada 5 minutos, se a cada 15, se vai vir memória de massa, se é essa memória de massa a cada 1 hora. Então, fazer o cálculo do que a gente precisa trazer, de quanto e quanto tempo, e depois projetar que frequência que a gente vai usar, ou o que equipamento, que antena. E a gente não faz o ao contrário, sabe? Virar e falar assim, olha, você vai usar esse equipamento e depois dali tentar adaptar aquele equipamento àquela situação. Não dá certo, isso nunca funciona. O que funciona é fazer análise primeiro do que precisa subir, de quanto em quanto tempo e como isso precisa subir. Aí a gente vê as distâncias e vai fazer aquele peso dentro da rede que a gente pode entregar para aquela região. Eu não preciso, como a gente trabalha com todas as frequências, eu não preciso forçar o cliente a trabalhar com um certo tipo de produto, porque é só esse que eu tenho. Então, isso é interessante, essa análise, né? E outra coisa, a gente considera entregue, não é rádio A falando com o B, é a medição de 15 em 15 minutos chegando no B, ou o religador atendendo e tendo 99% de disponibilidade, mesmo em tempos de chuva ou problemas intempériem, tá? Como é que a gente faz isso? QoS. É um protocolo simples, é um protocolo conhecido, o QoS é um protocolo comum.
A única diferença é que a gente leva em consideração o QoS fim a fim, ou seja, dentro mesmo do rádio de banda estreita de 400 ou do rádio de banda estreita de 200 que a gente tem, ou do rádio de 900 trabalhando em frequências não licenciadas e com saltos, a gente sim leva em consideração o protocolo de QoS, ou seja, eu não tenho QoS só na parte de Ethernet, aí ele entra no tubo rádio e briga como se com qualquer usuário, depois ele volta para o rádio. Não, a gente tagueia esses pacotes fim a fim e dá prioridades para eles de fim a fim. Isso é muito importante, porque vocês verem o desenho aqui acima, se por algum acaso, a partir de medição, que às vezes toma 100K, ou às vezes toma 500, ou às vezes toma 1 mega, atropela a parte de irrigador. Softwares de gerência, softwares de PTT voz, que a gente tem feito projetos agora de PTT voz sobre dados dentro da rede com o que sobra. Então, isso não seria possível, ou seja, alguém ia fazer um PTT voz e ia passar por cima da parte de irrigador. Então, a gente sim consegue trabalhar com redes com vários serviços, respeitando os serviços todos, dando a prioridade sempre para o pessoal da automação, religadores, e aí vai dando pesos diferentes para em cima desses equipamentos conforme a latência que ele pode aguentar. Alguns serviços, como a parte de medição, são muito elásticos para essa parte de latência, então a gente consegue colocar isso no meio sem atrapalhar nada. Hoje sobra em projetos de LTE para a gente trabalhar com voz, e mesmo que a gente tenha vários remotos na mesma área falando voz, não atrapalha religador, tá? Vai brigar com medição, mas medição a gente vai modulando e dando pesos diferentes para que a voz tenha seja constante, tá? Mas assim, tem funcionado e tem dado certo. Vou falar para vocês o que a gente fez para resolver também problemas de alta interferência, tá? A gente desenvolveu a plataforma Orbit, né? Dentro da plataforma Orbit, a gente vai adicionando os rádios, ou as novas faixas de frequência, ou as novas interfaces, e a gente desenvolveu um Orbit com 3 portas para atuar nessa parte de banda estreita, de rádios de longa distância, tá? Para que... Manda, Aqui manda. temos 10 minutos mais, tá? Para a gente iniciar as perguntas, só para você estar Mas isso aqui eu contando falo... essa tempo. Não, boa, vamos lá. Ok. Projetos de rádio que a gente tem atuado hoje estão dessa topologia que está aqui. Qual que foi o problema? Quem drivou durante muitos anos foi os projetos de religador, os projetos de automação. De lá para cá, a gente teve que adicionar a medição em cima da mesma infraestrutura. O problema é que a medição tem a sua demanda distinta, né? Um pouco mais de velocidade, uma latência mais elástica, mas qual que é o problema? Eu comecei a causar alta interferência no que eu já tinha feito. Então, vamos dizer assim, já tínhamos feito cidades inteiras com rádio de banda estreita, agora eu tenho que colocar mais um rádio em cima da mesma região. O que eu faço? Eu causo alta interferência. Ou pior, eu sofro interferência de outros e ainda atrapalho o que eu já tinha feito funcionar. Então, para o que eu funcionei, porque eu inventei de fazer um projeto novo. Então, para vocês verem como é que funciona as frequências aqui, uma do lado da outra, eu estou realmente saturando o meu rádio, causando um outro rádio para um outro apontamento. Para resolver isso, o que a gente fazia? Duplexadores externos, ou seja, um equipamento externo para fazer filtro nessa parte de rádio. Só que tem um problema. Duplexador externo, eles são caros, e eles têm um peso forte na perda de potência. Ou seja, se eu tinha uma potência que já estava limitada em distância, que era super importante para mim, quando eu coloco um duplexador, eu limito a distância de cobertura do que eu posso trabalhar. Tá? Então, isso às vezes causava que até no resumo aqui, 28% de perda só porque eu estou usando um duplexador. E quanto menos perda, mais caro é o duplexador. Então, o duplexador que tem muita pouca perda, ele é muito gigante, ele é muito caro. Tá? Para resolver isso, a gente criou os equipamentos que têm 3 portas e a gente tem capacidade de fazer o filtro externo no próprio equipamento. Ou seja, você pode selecionar em trabalhar como antigamente tudo numa porta só, trabalhar com 2 portas, recebendo o sinal com mais diversidade, ou seja, eu aponto para duas antenas para 2 lados, eu continuo como uma torre normal, só que tenho 2 antenas como se fosse dividir 2 setores, e eu tenho essa capacidade de trabalhar com rádio com filtro externo.
Eu vou avançar até para vocês verem como funciona. Isso aqui é a ideia de como funciona hoje. Eu tenho uma torre e um rádio apontando para um cliente, tá? A segunda forma da gente fazer isso é o que eu comentei. As portas separadas, isso é muito comum encontrado no mercado. Eu tenho um rádio com as duas portas separadas e eu tenho um duplexador externo para fazer esse filtro. Problema de trabalhar assim, custo. Além dele ficar mais caro, eu tenho uma limitação na minha potência de transmissão. E a forma como a gente tem trabalhado agora, ou seja, eu abro um espaço, continuo com um cabo só, com uma antena só, faço a transmissão para fora, mas eu abro o espaço para fazer um filtro dentro do meu próprio equipamento. E esse filtro, você vai escolher esse filtro de acordo com a interferência que você quer filtrar. Então vamos dizer que eu tenho um poste muito próximo aqui de mim que está causando uma interferência por conta de uma potência muito alta, uma operadora de telefonia, ou um próprio equipamento meu, que já de um projeto antigo que eu fiz há muito tempo atrás. Eu sei a frequência que aquele equipamento trabalha, eu filtro exatamente aquela frequência. Ou seja, eu barateio o meu controle do meu projeto. Então, em vez de eu encarecer, ter equipamentos caros, controles externos mais complexos, ou 2, 3 cabos para fazer uma torre, nada. Eu saio com um cabo só, mantenho a mesma antena, e agora eu monto um filtro externo de acordo. Pode ser, se é uma saturação, só um alternador, pode ser um capacitor para baixa, filtra passa baixa, ou um passa alta, ou um filtro de negação, como esse caso aqui, que é um filtro que não quer exatamente aquela frequência. Ó, a frequência tal, ela estava interferindo de alguma forma, eu mato exatamente ela, e eu não preciso perder potência na transmissão, ou seja, a transmissão vai direto, os 10, 15, 20 watts que eu tiver vão seguir direto, mas a recepção vai ser filtrada só para aquela faixa de frequência. Com isso, eu não preciso de equipamentos distintos na torre e no remoto, pode ser todos eles iguais, e por software eu vou fazer essa seleção do caminho mais, da forma mais fácil de filtrar. Então, assim, é uma forma que a gente fez para baratear os projetos em cima de projetos, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, ou seja, a gente já fez uma automação de irrigadores e agora entra numa nova fase, a gente precisa fazer uma automação de indicadores de falta, ou agora a gente está vindo fazendo automação de concentradores de medição. E como é que eu faço para fazer rede em cima de rede e não matar a rede que estava lá atrás, ou degradar a rede que já estava funcionando, aproveitando a mesma torre que eu tenho ali na região, que já também não tem uma boa cobertura, né? A gente está já brigando para fazer aquilo funcionar e de repente eu venho com outro rádio e mato o que eu tinha feito. Então agora a gente consegue trabalhar com os filtros no próprio equipamento e você pode fazer a seleção de que filtro é mais interessante para você de acordo com a interferência, sem precisar de duplexadores, às vezes caros, de forma externa, tá bom? Gente, eu falei bem rápido, mas é isso aí. Vamos para as perguntas. Boa tarde, Ricardo. É Ronaldo Santarém, tudo bem com você? Fala, Ronaldo, maravilha, vamos. Parabéns, está muito interessante. Está no foco da nossa atuação. Hoje, o 410 e outras frequências do SLP realmente estão sendo tratadas de forma diferenciada pela UDC América Latina, mas algumas dúvidas, tá? A primeira, a faixa de 410 hoje é muito ocupada. Eu tenho um levantamento de uma consultoria que diz que tem 9.000 estações autorizadas, das quais 35% de utility. Né? Uhum, Então, na uhum. hora que você vem para o 410 LTE, como é que você imagina que seria uma migração para uma empresa de utility? Seria algo simples de fazer? Haveria necessidade de passar o serviço para alguma outra frequência e depois voltar para o LTE? Ou seja, como você imagina que a utility poderia atuar? Tá. Hoje, o que a gente tem do espectro de verdade? A gente tem 5 MHz para subida e 5 MHz para o FDD, né? 5 e 5. A gente não precisa desse 5 inteiro, tá? Então, se por algum motivo a gente tiver uma interferência muito forte, a gente pode baixar para 3,5, a gente pode baixar até para 1,4.
Então a gente pode flexionar esse uso do espectro, tá? Outra coisa no LTE, a gente pode fazer reuso dessa faixa de frequência. Então, quando a gente trabalhava com rádio de banda de 400 MHz, se eu tinha uma interferência, se eu comprava o 415, ninguém mais naquela região poderia usar o 415 de novo, porque me causaria uma interferência direta. No caso do LTE, a gente pode fazer reuso dessa faixa de frequência, tá? Claro, vou perder um pouco de qualidade se eu tiver muita gente usando na mesma região, mas não quer dizer que eu não possa reusar ela, tá? Então eu posso ter uma flexibilidade que em relação aos rádios de banda estreita que a gente não tinha, tá? Ah, então é muito mais viável implantar. O 410 tem uma distância muito melhor do que o que a gente conseguiu com os dois, o 3.5 e o 2.3. Então, o único problema do 410 é que ele não é tão fácil de encontrar pelo mundo. O que eu quero te dizer? Não é uma faixa de frequência que pelo mundo é muito utilizada e por conta disso não é tão fácil encontrar outros devices que não sejam modems. O que eu quero te dizer? Telefone é muito difícil de encontrar, tablet, equipamentos como se fosse coletores de dados, é difícil de encontrar. Mas a distância que a gente conseguiu foi muito satisfatória, tá? As coberturas, a solidez, a mobilidade, o carro andando com uma anteninha em cima do carro, os pontos fixos, a cobertura foi muito mais sólida do que os outros projetos. Então, assim, e outra coisa, modems dessa faixa dá para trabalhar com faixa de frequência que é essa faixa e as outras também. Então, a gente, caso a pessoa queira fazer uma migração ou começar um projeto assim, dá para trabalhar com as duas faixas de frequência, tá? Legal, Serra, obrigado. Essa pergunta vem a calhar, a tua resposta vem a calhar, porque nós temos uma reunião do GT Utilities agendada no dia 25 de outubro com a Anatel para falar Legal. especificamente desse problemas, soluções, como se faz, do 410. Né? Porque, Tá. como você falou no início da apresentação, o 410 está para sair, né? Questão sei lá, 2 meses, está em fase final. E Uhum. o combinado com o Tarcísio foi que a gente levaria poucas utility, no nosso caso, estamos levando 3, para apresentar a visão deles de como se daria essa migração. Se seria fácil, seria difícil, obviamente, dependendo do tipo de equipamento que eles têm, uns têm mais flexibilidade, outros não. Ou seja, essa reunião vai ser presencial para uns poucos, porque não vai ser na sala de reunião da Anatel, vai ser na Uhum. sala de reunião da superintendência, tá? Uhum. Mas vai ser transmitida. Tá? Todos poderão participar. A Maria Aparecida está para soltar o convite e independente do convite que a Anatel vai mandar, eu vou replicar para todo o meu banco, todo o banco de dados da UTC América Latina que participa dessas reuniões. Seria interessante vocês podendo participarem, para ouvir, para intervir, para fazer o que quiser. Tá. Em princípio, está marcado para o dia 25, a partir das 15h30 da tarde. Bom, Legal. voltando agora para o equipamento, a solução desse equipamento óptico também tem solução em 450? Sim, sim, sim. A Tem gente até outro na faz Europa, você parte do tem, é isso. 450 Alliance, né? Uhum. Exatamente para essas faixas, o 31, o 35, a 40 e é o 410, né? O 400 inteiro, que é o 31 e 400 o inteiro. 87. É. Tá. E para concluir, para não ficar também monopolizando aí a plateia. Eu achei interessante quando você citou no início também o problema da interferência do 2.4, que foi motivo de uma apresentação da Celplan na última reunião nossa. A visão da Celplan é um pouco diferente da de vocês. Eu vou conversar com eles. Eu acho interessante esclarecer esse ponto para o usuário, para a utility, a visão de vocês, o critério, como os testes que vocês fizeram. Vou pedir para seu plano para participar também. Então, eu estou pensando no Summit fazer um painel específico sobre interferência do Wi-Fi no 2.4. Tudo bem por vocês? Tudo, tudo. Mas assim, esse ponto eu me preparei bem, a gente até trouxe já o pessoal da Celplan, que era o detractor, né?
e a gente trouxe eles para o projeto para eles tirarem o resultado deles, tá? Então a gente tem já uma Ótimo. conclusiva a respeito disso. A gente E esclarece, a porque eu pessoal da senti, Celplan participando. quando o Vivaldo apresentou ali, eu senti você fez algumas intervenções na apresentação dele, Sim, sim. já com um pouco de ceticismo quanto à interferência calculada ou medida naquele passeio que o Vivaldi deu em Campinas com um carro com provavelmente um analisador de espectro. Mas a gente tem Sim, tempo, vai ser em março, então eu vou convidar vocês, vou legal, conversar. E a gente legal. acerta isso, para que todos fiquem na mesma página. Muito obrigado e parabéns você. Obrigado, Osmar, também. Parabéns. Obrigado. Boa apresentação, interessante e vai dar desdobramento isso aí. O Márcio vai continuar aí com as demais perguntas. Ok, obrigado, Santarém. Temos algumas perguntas aqui da audiência. Eu vou iniciar com a pergunta do Emerson Salgado. É uma pergunta em espanhol. Vou tentar falar meu portunhol aqui. Bora. Buenas tardes, ¿me podría compartir información técnica de los equipos de teleprotección DGE para ser utilizados en rede de telecomunicações IP? Para mim falhou, Márcio, para mim falhou toda a pergunta. Não sei se para o Serra também. Não, chegou, chegou, chegou. Eu escutei o Então, Márcio. então é rede Ah, local. Tá bom. tá. Como é que ele chama mesmo, Márcio? O nome dele é o Emerson Salgado. O Emerson. Emerson, sim. Eu vou deixar meu e-mail ou vou deixar o contato depois no final. Me manda um e-mail, Emerson, que eu te contesto e te passo as informações. A gente tem uma pessoa local, às vezes próxima de você, ele pode também te ajudar no projeto, tá? Ele pode te ajudar com as definições técnicas que você precise, tá? Eu passo no final. Bom, seguindo aqui, tem mais uma pergunta. Serra, boa tarde. Poderia explicar com mais detalhes a redução mecânica da Enodeb? Acho que é isso, né? Esse Enodb, trabalho é... Hã? Enodb, mas Node.b, exatamente, Node.b. Esse trabalho foi realizado junto com outros fabricantes de Node.b ou apenas com dispositivos GE? não, a gente fez com outros fabricantes. O que a gente existe nessa topologia do LTE há 3 tipos de célula, tá? Que a gente pode definir, que a gente pode colocar numa torre. A macrocell, que é aquele padrão que a gente olha para cima e vê nas torres, que são grandes, há uma base grande no chão, com bateria, depois dividido a parte de rádio, depois dividido a parte de antena, essa é a macrocell. E tem a microcell, que é o que a gente, quando a gente integra tudo num equipamento só e coloca na torre, e a gente tem a picocell, que é uma anteninha pequena, que é usada às vezes em shopping, atrás de parede, ou coberturas de canto de prédio, para fazer coberturas dentro de uma área bem pequena, normalmente ali dentro de centro de área urbana, costuma ter 1 quilômetro de cobertura. Então, o que a gente viu? Então, a gente testou de todos os fabricantes, tá? Não só americanos, finlandeses, como chineses, a gente testou vários tipos de tamanhos, e a gente viu que a Picocell, realmente, a cobertura é muito pequena para o tipo de projeto que a gente trabalha, tá? É uma cobertura muito curta, não, a conta não fecha, tá? Então, pela cobertura que a gente tem, a conta não fecha, mas o que a gente viu é que que a Macrocell, que é o modelo grande, normal usado para o projeto de LTE, era uma potência muito alta, pensada para mil e poucos clientes, mas que era dissipada no projeto que a gente normalmente tem. Por quê? Porque na distribuidora de energia, a torre não é grande, ou seja, a torre não está tão alta, o cliente não está favorável, o cliente está muito distante, encoberto e com potência baixa, tá? Então a gente calculou que, na verdade, a gente não precisava de tudo aquilo, e trabalhando com a média, que é a microcell, a gente tinha a capacidade de botar 2 ou 3, então a conta, às vezes, para um lado, eu teria uma metralhadora para lá e eu teria 2, 3 pontos para cobrir, agora eu posso colocar 3 células pelo preço muito mais reduzido, e a cobertura ficou equivalente, tá? Então a gente viu que trabalhar com 40 watts para lá ou 20 watts para lá, a cobertura ficou equivalente.
tá? Muito limitada pelo próprio remoto, pelo cliente. Então, se o cliente também não ia aumentar com a capacidade da antena, não mudou muito. Então, a gente trabalhando com essa microcell, que outra coisa que é interessante, sempre no 3GPP, ou seja, interoperabilidade total, não só entre antena, o meu modem com NodeP de marca A, B ou C, ou o core também, um core também agnóstico, que não estava fechado com A, B ou C também. Então a gente buscou no mercado um core compatível com todas as antenas, com todos os rádios e com todos os remotos, então eu não preciso estar fechado em nada ou ninguém para fazer o projeto. E também um projeto que comece com GE pode sim ser complementado com outro fabricante, ou num bid a gente perder, e a empresa chinesa tal, ou a empresa americana tal, e complementar o projeto. Então, é um projeto de protocolo aberto mesmo, 3GPP, que integra fabricantes diversos. E isso é interessante porque nos projetos que a gente está montando, além de testar em outros rádios para ver se está ok, ou testar se a cobertura é equivalente ao da GE, deu para colocar telefone. Você pode trazer um telefone Samsung, um telefone iPhone, e ele entra na rede também. E embaixo disso, coisas que nem se pensava que é o PTT de voz, foi possível, porque é de protocolo aberto, não é uma coisa montada por um fabricante, né? Que a rede é fechada e que eu não aceito outros equipamentos. Então o LTE realmente veio e a gente respeita isso de ser uma coisa de protocolo aberto e interoperável mesmo. Respondi, Padilha? Bom, eu tenho mais 3 perguntinhas. Não sei se a gente avança um pouquinho mais no tempo. Eu vou eleger uma aqui. Nesta nova configuração da área de telecom da GE, vocês estão capacitados a fornecer solução de completa de telecom, mesmo com produtos complementares de terceiros? Quer responder essa, Osmar? Vai lá. Posso sim, Marco. Bom, desculpa, eu voltei agora que todas as minhas redes caíram aqui. Obrigado pela pergunta, mas sim, nessa configuração nova, hoje é comum o fornecimento da solução completa. Então, temos equipes hoje para configuração de roteadores, de suítes de várias marcas, de PABX, de CFTV, de banco de bateria. Sim, a gente consegue fazer a configuração completa com o time dentro de casa. Amplificadores ópticos, utilizamos muito também. Então, tem uma equipe multi-service, digamos assim. Bom, vou seguir com mais uma. A solução LTE geralmente está relacionada com redes de operadoras de telefonia celular, o que remete à solução de grande porte e complexas. Isso também se aplica à solução LTE para utility? Isso que é o interessante de não estar preso num modelo ou num tamanho de projeto que a gente possa começar pequeno e ir crescendo. Tanto que eu comentei que em alguns casos a gente mantém o legado, ou seja, eu não vou conseguir cobrir, às vezes com LTE de começo, 30, 40 quilômetros, mas já tem lá uma infraestrutura de rádio que já está montada. Então, o que a gente faz? A gente começa pela área urbana, ou densamente urbana, e esses pontos que tem rádio, que já tem uma base instalada, a gente pode manter o banda estreita lá ainda. Até porque é muito difícil trocar o banda estreita todo que está funcionando a 20, 30 quilômetros. Então, a gente pode sim montar ou crescer esse projeto de uma forma mais modular, ou seja, começamos fazendo essa troca por essa central, essa área central, mantém-se o rádio que ainda segurar o último, ainda tiver a cobertura do LTE, é uma ponte entre a rede antiga e a rede nova, e com o tempo, se as coisas forem se justificando, a gente vai aumentando essa célula de cobertura do LTE. Ou outros projetos vão se justificando, às vezes automação de carro de serviço, ou câmeras do carro de serviço, ou a realidade aumentada, ou a medição, que antes eu ficava feliz com a medição a cada 1 hora, agora eu quero trazer a cada 1 segundo. Ou não, então a gente vai ter que ir estendendo esse LTE para cobrir isso.
Então, a gente pode ir devagar, não precisa ser um modelo onde a gente para tudo que tinha, desliga tudo e vende tudo de novo. Não, a gente vai adaptando e isso pode crescendo devagar a um custo quase que igual a um de um projeto de medição que a gente, de rádio de banda estreita que a gente já tinha hoje. A gente se adaptou bem, a gente enxugou muita coisa que não fazia sentido ao projeto de LTE do passado, tá? Os primeiros projetos a gente chegou a vender módulos se o cliente pagou ou não pagou, coisa que não fazia sentido por uma coisa, uma medição, uma automação, eram módulos que eram quase que obrigados a gente forçar no projeto. Hoje já não, a gente já tem capacidade de enxugar isso ao ponto só do que o cliente pediu, tá? Manda. Ok, vamos fazer a última, que a gente já está avançando na hora. Também agora também da plateia. Vem acho que é Eros Girão, o nome da pessoa, tá? A Legal. pergunta é o seguinte: a Enod-B GE tem capacidade para quantos CPEs? É isso, né? E nos testes casos de uso foi utilizado medição centralizada ou um NIC LTE para cada UC? Tá. LTE. A capacidade do device são 250 remotos por NodeB. Se você divide ela em setores, você quebra esse número para cada lado. Então, se eu fiz para cá e para cá, a capacidade total do device seria 250. Mas você pode colocar 2 ou 3 por torre se a situação for maior do que essa. Normalmente não é. Normalmente 200, cento e pouco já atende aquela região por quantidade de equipamento que a gente estava fazendo. A gente participou sim da medição direta no device final do medidor, mas a, não é que a conta não fechou. A conta hoje, pelo que a gente tem visto nos projetos de medição, a gente nem tenta ir nesse desenvolvimento do NIC direto do medidor, mas o que tem a conta fechado são os projetos onde o concentrador de medição atende 1.000 devices ali para baixo, 1.700, 500 medidores ali naquela região, e depois eu só atuo conectando o concentrador de medição. Então, é muito complexo para uma rede LTE lidar com todos os medidores conectados direto. Se tiver um medidor numa fábrica, no cliente A, isso sim, a conta fecha e é viável, mas quando eu começo a lidar com milhares de medidores dentro de uma rede LTE, não me parece que foi feito para isso. Agora, para ser o concentrador da medição, ou para eu dar link para esse concentrador de medição, para subir a medição de 1.000 medidores que estão embaixo de uma rede LoRa ou ISAN, faz mais sentido. Pelo menos é o que funciona com mais facilidade, tá? É interoperável, é mais fácil de trabalhar, chega a ter mais distância, porque o LTE ele vai ter uma cobertura limitada, mas aí depois eu começo a estender a rede por baixo na rede de medição. Então, faz mais sentido dessa forma, tá? É possível se conectar ao medidor direto, mas por uma rede 3GPP de protocolo padrão aberto, não dá muito certo. Se eu tiver milhares de medidores abaixo de uma antena só. Perfeito, Respondi? Ricardo. Obrigado pelas respostas. Gostaria que você e o Osmar fizessem as considerações finais e a gente encerrar aqui o nosso webinar. Legal. Por Bom, o favor, que que eu fique à falo? Deixa eu falar vontade. primeiro. Então, vamos lá. Gente, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês terem aí uma referência. Eu não escrevi muita coisa, né? Mas ela serve de balizamento para vocês tirarem alguma dúvida. E os contatos também vão estar ali na apresentação para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram fazer, alguma dúvida de projeto, ou alguma coisa, Ricardo, ó, não gostei do que você falou, não é isso não. A gente tenta debater, né, a gente tenta conversar, mostrar o que a gente tem, ó, isso aqui é o que a gente tem funcionando. Pode ter tido um outro número numa outra região, mas a gente compartilha com vocês o que a gente, os dados também para vocês terem como referência, tá? Prazer e estamos aqui à disponibilidade. Legal, Ricardo. Muito boa apresentação, obrigado. Bom, só tenho a agradecer ao pessoal que todos estão conectados, muito obrigado pela presença, e agradecer aí ao TC, o suporte mais TC.
evento que nós fizemos. E Sérgio já falou na apresentação, nós vamos dividir via UTC. Ok, senhores, obrigado. Então, até uma próxima. Uma boa tarde a todos. Um abraço. Tchau, tchau.